Glória a Deus. É bom nós louvarmos ao Senhor, glorificarmos o nome do Senhor. E nesse momento nós vamos juntos aqui participar da palavra do Senhor. Eu quero pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 Samuel. Hoje é dia das mães e eu vou estar falando aqui de uma mulher que todos conhecem, que é Ana. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e falando sobre essa grande mulher. Enquanto os irmãos acham, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e quero entregar ao Senhor a minha vida agora. E pedir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Hoje, Deus, é um dia especial. Todos os dias são especiais, ó Pai, porque as mães, ó Pai, são pessoas especiais. Mas eu peço a Ti que o Senhor venha tocar em cada coração de cada mãe, ó Pai. Nessa noite, o Senhor venha colocar as Tuas mãos em cada coração de cada um de nós aqui, ó Pai. Que todo mal, que toda seta, que todo lado, que todo impedimento do inimigo, tudo aquilo que venha querer ou fazer com que a Tua palavra não seja manifesta, que caia por terra, Deus, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, Espírito Santo, fala conosco, ó Pai, para que a Tua glória seja manifestada nesse lugar. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel. Oi, agora eu tô pregando, depois nós conversamos. Não, tem para todo mundo aqui. Eu também não tenho mãe e estou aqui. Tá bom? A minha mãe também já faleceu e nós estamos aqui. Então, nós vamos orar. E depois, tá bom? Agora é a hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Então, tá bom. Então, nós vamos ouvir a palavra agora, tá? Então, vamos lá. Versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Elu e bisneto de Tou, filho do Efranita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos lá. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar do que o Senhor tinha deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor a você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote Eli sentado à cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou. Leva ela numa sala. Leva lá para conversar com ela. E com a alma. Então, só que aí eu preciso pregar. Então, senão eu não consigo trazer a mensagem. Então agora deixa o Espírito Santo falar com você. E fala assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação das tuas servas, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca se cortarão. Amém? Eu vou ficar até aqui. Irmãos, a palavra do Senhor aqui, ela fala sobre uma mulher chamada Ana. E essa mulher Ana, a Bíblia fala que ela é uma pessoa estéril. E essa esterilidade de Ana trazia algo na vida dela. Trazia uma frustração na vida dela. A esterilidade de Ana trazia esse problema para a vida dela. E ela era uma pessoa angustiada, uma pessoa triste por causa disso, por causa da esterilidade. Porque ela via Penina, Penina tinha filhos, Penina, a outra mulher de Eucana,
tinha, né, gerava, e Penina e Ana, ela não gerava nada. Ana simplesmente continuava a cada dia estéril. Essa esterilidade não passava da vida dela. Então, nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre essa questão da esterilidade. Muitas vezes nós, né, as pessoas estão na casa do Senhor, e em muitas áreas da vida das pessoas elas são estéreis. Então a pessoa, muitas vezes ela tem um problema, ela tem uma dificuldade, e ela não imagina o porquê aquela dificuldade na vida dela. Aquela dificuldade por causa da esterilidade. E muitas pessoas, elas não são felizes porque elas são estéreis em alguma área da vida dela. E muitas vezes as pessoas são estéreis na área profissional. Às vezes a pessoa tem uma profissão, e aquela profissão que ela tem, ela é estéril daquela profissão porque ela não ama aquela profissão. Ela exerce aquela profissão porque simplesmente aquela profissão dá dinheiro para ela, aquela profissão traz um bem-estar para ela. E a pessoa, o que acontece? Muitas vezes ela está frustrada, está triste, e muitas vezes ela não sabe nem o porquê muitas vezes é na área profissional, que a pessoa está infeliz. E muitas vezes ela batalha na profissão dela, no dia a dia dela, e ela não vai para frente. Ela não sai do lugar naquela profissão que ela tem. E isso faz com que essa pessoa se torne uma pessoa infeliz. Por quê? Porque ela é estéril na profissão dela. Ela, muitas vezes, ela batalha naquela profissão que ela tem, e ela não obtém sucesso. Ela se desdobra, ela faz tudo que ela pode, mas ela não obtém sucesso naquela área da vida dela. Por quê? Porque aquela área da vida dela é uma área estéril. Assim como era na vida da Ana. Essa área de ser mãe era uma área estéril. E a esterilidade trazia o que para a vida dela? A esterilidade trazia uma frustração para a vida dela. Então, muitas vezes, há muitas pessoas frustradas, e elas não sabem nem por que são frustradas. Muitas vezes são frustradas por N motivos. Um dos primeiros que eu quero colocar é esse, porque é por causa muitas vezes da vida profissional. Frustradas por causa da vida material. A pessoa sai de casa, às vezes ela vai para o trabalho e ela vai já desanimada, ela já sai frustrada. Por quê? Porque nessa área tem algo que faz com que ela se torne uma pessoa estéril. Há pessoas também que são estéreis no casamento, na vida sentimental. A pessoa que sentimentalmente é uma pessoa estéril. Então, tem problema no casamento, tudo aquilo que ela injeta no casamento, no relacionamento dela, tudo que ela busca nesse relacionamento, o que acontece? É algo que não vai para frente. É algo que se tornou estéril. E aí acontece o quê? A pessoa, ela se torna uma pessoa naquela área frustrada. Por quê? Porque é estéril. Ela está frustrada. Você olha para a pessoa, se alguém falar de casamento para ela, ela vai falar que casamento não é bom, mesmo casada. Não estou falando da pessoa que não é casada. Por quê? Porque naquela área ela está frustrada. Então quando você fala sobre relacionamento com ela fala que relacionamento não é bom. Por quê? Porque aquela área da vida dela está como a vida de Ana, estéril. E Ana estava assim, estéril. E quantas pessoas não estão assim, estéreis? No sentimento. O sentimento da pessoa não tem nada. E muitas vezes ela nem percebe. Acaba gerando frustrações na vida da pessoa. E também há pessoas que estão frustradas na vida espiritual. Há pessoas frustradas por quê? Porque desde quando aceitou Jesus, desde quando conheceu Jesus, a vida espiritual dela é a mesma. Não houve crescimento na vida espiritual dela. A vida espiritual dela continua da mesma maneira. Por quê? Porque ela muitas vezes não buscou a Deus da maneira que tinha que buscar. Ela não quer ter um relacionamento com Deus. E aí não frutifica, não cresce. A pessoa se torna estéril naquela área, na área espiritual. E quantas pessoas não estão assim? Não estão estéreis na área espiritual? Quantas pessoas não estão assim, travadas na vida, com a vida parada, com a vida esterilizada? Por quê? Porque em algum momento da vida dela, ela se frustrou numa área. Ou ela se frustrou na área
profissional na vida dela, ou ela se frustrou na área sentimental, ou ela vive frustrada na área espiritual. Então, nós temos que entender isso. E Ana era estéril. Só que, por causa dessa esterilidade, a Bíblia fala no verso 13 ao 16, diz assim. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 13 ao 16. Eu vou ler do 12, que diz assim. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviam sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Então, a esterilidade de Ana, o que aconteceu? Trouxe para a vida dela angústia e tristeza. Porque a esterilidade traz isso. Por isso que nós vamos encontrar tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas tristes. Por quê, irmãos? Porque elas não sabem lidar com a frustração. E é difícil você lidar com a frustração. E Ana estava assim. Ana estava triste, Ana estava angustiada, porque ela era estéril. Porque em alguma área da vida dela, que era na área de ser mãe, ela era frustrada. Ela não podia ter filhos. E quantas pessoas não estão assim? Muitas pessoas, elas não sabem lidar com as situações. Muitas vezes na vida profissional, muitas vezes na vida sentimental, muitas vezes na vida espiritual. E acabam fazendo o quê? Elas acabam tentando achar um culpado para poder sanar aquela situação de tristeza, de angústia na vida. Já viu? A pessoa angustiada, pessoa triste, ela fica procurando alguém, um culpado, para poder sanar aquela tristeza dela, a dificuldade dela. E muitas pessoas, elas acabam tirando a própria vida. Há pessoas por causa da tristeza, por causa da angústia, tiram a própria vida. Outras pessoas, o que elas fazem? Outras pessoas, elas acabam se anulando. Tem pessoas que se anulam por causa da tristeza, por causa da angústia. E Ana estava assim. Ana era uma pessoa, por causa da esterilidade dela, ela se anulava. E nós temos que entender isso. Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Deus, Ele quer mudar a história das pessoas. Então, e muitas vezes as pessoas não entendem isso e vivem de que maneira? Vivem angustiadas e vivem tristes. Porque você olha para as pessoas, muitas vezes você vê o estereotipo. Só que você não sabe o que está acontecendo dentro do coração daquela pessoa. E muitas vezes ela vai querer achar um culpado. E para o cristão, o primeiro culpado da tristeza, da angústia dele, sabe qual que é? É Deus. E como ele não pode arremeter Deus, pegar Deus, ele vem e joga a culpa toda na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Ele fica procurando algo dentro da casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor, para poder culpar, porque ele anda triste, ele anda angustiado. Muitas vezes a pessoa, ela anda triste, angustiada, por causa dessa esterilidade, e ela começa também a procurar um culpado dentro do seu próprio trabalho. Pode ver. Aí ela acha que o trabalho dela está pesado demais, que ela não está aguentando. Por quê? Por causa dessa angústia, por causa dessa tristeza. Há outras pessoas que elas ficam procurando nos amigos. Nos amigos. Ela vai achar que está nos amigos, o problema está nos amigos. Ela nunca vai ver que o problema está nela. Ela fica procurando o problema nos outros. Tem muitas pessoas que acabam procurando problema nos próprios familiares. Pode ver. Às vezes você tem um familiar, você tem alguém totalmente problemático. Ele acha que todo mundo é problemático, menos ele. Por causa do quê? Por causa dessa angústia, por causa dessa tristeza que está enraizada no coração deles. E Ana estava assim, irmãos. Ana era uma pessoa estéril. E Ana era uma pessoa que vivia cheia de angústia no coração. Cheia de tristeza no coração. E a pior coisa que pode ter para um ser humano é ele viver angustiado e cheio de tristeza.
E o que acontece? No versículo de número, do verso 3 ao 8, não vou ler tudo que não fica muita coisa, diz que o marido dela, o Eucana, amava tanto a Ana, que toda vez que eles iam, que 3 vezes por ano eles tinham que até sacrificar para Deus, quando ele ia, ele dava uma porção dobrada para Ana. Para outra mulher, ele dava um tanto, mas para Ana sempre mais, pelo amor que ele tinha pela Ana, por ver ela estéril. Ele chegou um dia e falou para Ana, Ana, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Por quê, irmãos? Ele não estava se comparando que ele era melhor. Ele queria suprir a necessidade de Ana. Ele queria suprir aquela esterilidade de Ana. Ele queria suprir a angústia de Ana, a tristeza de Ana. E muitas vezes, irmãos, as pessoas podem até querer suprir a nossa necessidade, a nossa tristeza, mas ninguém vai conseguir. Às vezes, quando eu vejo alguém triste, eu vejo alguém angustiado, eu quero ajudar aquela pessoa, eu quero tentar suprir. E muitas vezes nós não vamos conseguir. E Eucana estava fazendo isso. Eucana estava tentando suprir, irmãos. E muitas pessoas, o que acontecem? Por causa dessa esterilidade, por causa dessa frustração, por causa da tristeza, da angústia, muitas pessoas elas tentam suprir isso com áreas da vida delas. Elas tentam suprir, chama-se compensação, elas querem compensar. E elas tentam suprir. Muitas pessoas, por causa dessa tristeza, por causa dessa frustração, elas tentam suprir trabalhando. Há pessoas que começam com excesso de trabalho. E trabalha, e ela não quer ficar dentro de casa, e ela sai daqui, ela sai para lá. Por quê? Porque ela tenta suprir isso que está dentro dela, essa angústia e essa tristeza que está dentro dela. Ela tenta suprir. Irmãos, muitas vezes as pessoas pegam vários afazeres para tentar suprir essa necessidade. Eucana tentava suprir a necessidade de Ana. E muitas vezes as pessoas começam a agir assim, fazer assim, e elas nem percebem. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque quando eu estava preparando essa mensagem, antes de Deus falar com vocês, Deus falou comigo. Eu era uma pessoa frustrada, eu era uma pessoa triste, eu tinha áreas da minha vida que eram áreas cheias de esterilidade. E o que eu fazia? Eu, infelizmente, para tentar suprir tudo isso, um período da minha vida, me joguei nas drogas, me joguei na bebida por causa daquilo. E depois, com o passar do tempo, para suprir aquilo, era excesso de trabalho. E hoje também, se eu deixar para suprir algo estéril, porque todos nós, eu creio que temos algo estéril dentro de nós, eu tento procurar algo. Excesso de trabalho, excesso de afazeres. E muitas vezes nós não percebemos. E às vezes também para poder suprir essa necessidade, muitas pessoas elas buscam em outras pessoas. E depois elas se decepcionam porque elas acham que as pessoas têm que suprir da maneira que elas acham que teriam que ser supridas. Eu vou buscar em alguém e alguém não responde da maneira como que eu queria. Sabe por quê? Deus manda falar para você, porque ninguém consegue suprir aquilo que só Deus pode suprir. Ninguém consegue, é só Deus que pode. E muitas vezes as pessoas estão assim, elas tentam compensar a tristeza, a angústia, elas tentam compensar a esterilidade, buscando em algo, buscando em coisas. Tem pessoas, irmãos, que elas tentam suprir isso comprando, sabe? Comprando. Elas vão e querem comprar. Há pessoas que se endividam, ficam com cartão de crédito, ficam com dívidas, porque elas tentam suprir fazendo compras. Outras pessoas tentam suprir essas necessidades que elas têm em algo subjetivo, em bebida, em drogas, porque elas querem suprir. Isso chama compensação. A pessoa quer suprir algo na vida dela através de outras situações. E ela tenta suprir. Só que ela não vai conseguir suprir, irmão. Sabe por quê? Porque só Deus pode preencher um vazio que tem dentro de nós.
Só Deus pode tirar essa tristeza, esse sentimento de frustração que está dentro de nós. E muitas pessoas tentam, de todas as maneiras, suprir. Mas Deus é o único que pode suprir as nossas necessidades. No verso 9 ao 11 diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com sua alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tuas servas, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O que está acontecendo aqui? Ana era uma mulher que, como eu já falei, estéril. E Ana, ela vivia angustiada, ela vivia triste, ela vivia desanimada. E tentou de todas as maneiras suprir essas necessidades. E ela chegou no momento da vida dela que ela viu que não tinha condições, que humanamente falando não dava para suprir, não dava para resolver aquele problema dela, que o problema dela era a esterilidade. O desejo de Ana era ser mãe. E Ana não conseguia. E o que Ana faz aqui? Então, Ana, irmãos, ela faz um voto com o Senhor. Muitas vezes em nossas vidas, quando nós estamos passando por algum momento, com alguma dificuldade, o que acontece? Nós vamos e decidimos fazer algo. Vou fazer um voto com o Senhor. Alguém já fez algum voto com o Senhor aqui? Não? Ninguém? Eu creio que sim. Né? E às vezes nós fazemos um voto com o Senhor. E Ana estava assim. Ana, ela queria ser mãe, ela queria ter um filho, e ela decide então fazer um voto com o Senhor. E ela vai e orando ali, ela e o Senhor. Até o profeta achou que ela estava embriagada, ela orando ali com o Senhor. Ela falou: Senhor, é assim, meu desejo é ser mãe. Meu desejo é ter um filho. Só que tem algo, Senhor. Se o Senhor me der esse filho, que eu tanto desejo, que eu tanto quero, eu vou pegar esse filho, Senhor. E quando ele desmamar, eu vou entregá-lo ao Senhor. Ele vai ser do Senhor. Irmãos, e Ana, ela fez esse voto com Deus. E muitas pessoas, como na Bíblia, fazem votos com Deus. E lá em Gênesis, no capítulo 28, quando Jacó está no versículo 20 ao 22, quando Jacó, ele pega a primogenitura de Esaú, que ele tinha trocado com ele. Quando Jacó está indo embora, o que acontece? No meio do caminho, Jacó ele para dormir. E ali no meio do caminho, ele tem um sonho. E ele vê o céu se abrindo. E de repente, ele vê que Deus estava naquele lugar. Depois ele chama até aquele lugar, dá o nome de Betel. E ele ali, ele fala com Deus, ele faz um voto com Deus. Ele fala: Senhor, eu estou indo para uma terra distante, eu estou indo longe de casa, fugindo do meu irmão. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor não deixar que falte comida para mim, que falte vestimentas para mim, Senhor, de tudo o que eu ganhar, eu vou dar o dízimo para o Senhor. Ele fez um voto aqui com o Senhor. Ele votou aqui com o Senhor, ele falou com o Senhor. E a palavra diz que Jacó, ele chega lá na terra, e o que acontece lá na terra? Naquela terra, Jacó se torna uma pessoa próspera. Jacó se torna uma pessoa abençoadíssima. Jacó se torna uma pessoa cheia de recursos, uma pessoa cheia do dinheiro. Ele se torna uma pessoa rica. E ele pediu para Deus, ele fez esse voto com Deus: se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor guardar a minha vida, eu vou trazer aquilo que é do Senhor. E Jacó fez esse voto: se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor cuidar da minha vida,
tudo que eu ganhar, eu vou dar o dízimo para o Senhor. Irmãos, muitas vezes, Deus, Ele não pede para ninguém fazer votos. Mas quando eu faço um voto com o Senhor, como Ana fez, eu tenho que saber que eu fiz um voto, não foi com o homem. Eu fiz um voto, não foi com uma instituição. Eu fiz um voto com Deus. E Ana tinha feito um voto com Deus. Ela falou para Deus, se o Senhor me der um filho, quando esse filho estiver na idade dele, eu vou levá-lo e entregá-lo ao Senhor. No verso número 24 acontece isso. Fala assim, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho, e 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Irmãos, o voto que Ana fez, Ana foi cumprir. Ela foi levar Samuel até a casa do Senhor. Chegando ali, ela entregou para Eli. Ela falou, Eli, olha, está aqui. Eu orei ao Senhor pedindo um filho. E eu fiz um voto com o Senhor porque eu era estéril. Penina vivia caçoando de mim. Penina vivia fazendo chacota de mim. E eu queria ter um filho, o Senhor me deu um filho. Só que eu fiz um voto com o Senhor. Se o Senhor me desse um filho, eu traria ele até a casa do Senhor para servi-lo. E ele levou o menino ali. Ela levou o menino. E ela foi, aqui está o menino. Então, irmãos, Ana, ela cumpriu o voto dela. Ana, ela cumpriu aquilo que ela falou para o Senhor. E nós, muitas pessoas, às vezes fazem um voto com o Senhor. E no meio do caminho, o que elas fazem com o voto que elas fizeram com o Senhor? Elas quebram o voto que elas fizeram com o Senhor. E Ana, o que acontece? Ela não quebrou o voto. E em Eclesiastes, no capítulo 5, se o Adriano puder colocar para mim, mas eu acho que Eclesiastes 5, fala para nós. Eclesiastes 5, eu vou ler o verso 4, fala assim, deixa eu achar o meu. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer um voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Ana, ela tinha feito um voto. E Ana, ela vai lá cumprir o voto que ela fez com o Senhor. Irmãos, imagina. Ana fez um voto com o Senhor. Falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, quando ele tiver a idade de desmamar, que ele vai ter 5 anos, o judeu era assim, com 5 anos desmamava, eu trago para o Senhor. Imagina esse menino crescendo. E de repente, as pessoas chegam para ela, você fez voto com o Senhor? Vai entregar esse menino lindo? Vai entregar para o Senhor? Você acha que está certo? Não, eu não. Eu não entregaria, não. Eu não entregaria, porque o filho é teu. Não é? Foi você que gerou. Deus abençoou, mas você que gerou. Muitas vezes pode acontecer isso, irmãos. Às vezes você faz um voto com Deus. Você faz um voto com o Senhor. E chega alguém e começa a falar para você, se eu fosse você, eu não cumpria. Ou se não, você mesmo, por causa de alguma ação, por causa de alguma atitude, por causa até de um capricho, de um achômetro, você fala, eu não vou cumprir mais o voto que eu fiz com Deus. Eu não vou cumprir. E pronto, acabou. Irmão, mas a Bíblia fala assim, se você fizer um voto,
não tarde a cumpri-lo. É bem claro aqui, está falando para nós. Não adianta vir, Senhor, eu me enganei no voto. Não, você já fez um voto. Você não fez porque nem eu falei, você não fez um voto com o homem. Você não fez um voto com uma instituição. Você fez um voto com Deus. E Deus abençoou. Deus abençoou Ana. Então, no mínimo, alguém foi falar para ela. Não estou falando, estou conjecturando. Olha que menino bonito. Você que é mãe aqui, você teria coragem de pegar seu filho de 5 anos e levar lá para entregar na casa do Senhor para cuidarem dele? Mas se você fez o voto, você vai ter que cumprir. Às vezes nós fazemos um voto e vem a bênção, depois nós começamos a olhar, não, mas é meu, a bênção é minha. Irmãos, mas nós fizemos um voto. E Ana fez isso. Ana, ela pegou e levou o menino nas mãos do profeta Eli. Ela entregou. Deus, Ele não pede para nós fazermos os votos. Mas Ele pede, se você fizer um voto, cumpra o voto. Para mim não destruí-lo. Olha bem, e a palavra ali, destruir, não é destruir. A palavra ali, destruir, vou falar assim, no hebraico, ela quer dizer assim, amarrar. Muitas vezes a pessoa faz um voto com Deus, e depois ela não cumpre o voto que ela fez, e a vida dela fica, sabe como? Amarrada. E ela quer saber o porquê minha vida está amarrada. Por que minha vida está estéril nessa área? Por que minha vida não frutifica nessa área? Porque muitas vezes a pessoa fez um voto, mas o voto dela não foi com o homem, o voto dela foi com Deus, e ela não cumpre o voto dela, e a vida dela fica amarrada. Pastor, você está brincando? Não, estou falando sério. É muito sério. Que eu sempre falo, a cadeira que você está sentado aí é mais real do que o mundo espiritual. Porque quando eu faço algo, a Bíblia fala assim que Deus ele criou tudo pela palavra. E quando eu falo com Deus, quando eu faço um voto com Deus, Deus ele cumpre. Porque eu fiz um voto. Deus, eu peço algo para Deus e Deus me abençoa. Só que de repente, o meu inimigo pode ser eu mesmo. O meu inimigo pode ser alguém falando para mim não cumprir o voto. Ele vai, de qualquer maneira, querer impedir que eu cumpra o voto, porque sabe que se eu não cumprir o voto que eu fiz com o Senhor, a minha vida vai ficar amarrada. E Ana, irmãos, Ana foi ali. Eu imagino, menininho bonitinho, menininho todo engraçadinho. Eu estava imaginando entregar o Samuel, o meu netinho, para ir embora, que todo dia vai me procurar, né? Vai os dois, imprime um desenho para mim, imagina entregar a ele, mas eu fiz um voto, então antes não fizesse o voto, e Jacó, como eu falei, Jacó fez um voto com Deus, olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor abrir a porta para mim, se não faltar comida, se não faltar roupa para mim, eu dou o dízimo de tudo que eu ganhar. E Jacó foi abençoado, irmãos. Jacó, quando ele chegou lá na terra, ele era tão abençoado que Labão queria enganar Jacó. E Labão era sempre, olha, agora as ovelhas amalhadas suas, só nascia ovelha listrada, branca. Agora a ovelha preta é sua, só nascia de outra cor, malhada. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus abençoou Jacó de uma tal maneira. E quando Jacó volta também, que ele tinha burlado o irmão, vamos colocar assim. E quando ele encontra Esaú, achando que Esaú ia guerrear com ele, Esaú nem quis o que ele tinha. Esaú deu um abraço. Por quê? Porque Deus o tempo todo cuidou. Porque ele cumpriu o voto que ele tinha feito com o Senhor. E quando nós cumprimos o voto que nós fazemos com o Senhor, Deus nos abençoa, irmãos. E eu estava preparando essa mensagem, e Deus ele falou algo no meu coração de Ana, que Ana, ela cumpriu o voto e ela colheu os frutos do voto. Já sabia disso? Que tem frutos do voto? Quando você faz um voto com Deus, Senhor, abre essa porta para mim, que eu vou fazer isso, 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 e Deus abre a porta. E eu começo a fazer aquilo que eu falei para Deus. Começo a fazer aquilo que eu falei para Deus, porque eu fiz um voto. Depois disso, sabe o que vai vir? Os frutos do voto que eu estou cumprindo. Porque Deus ele é fiel, irmãos. E no versículo no capítulo 2 aí de Samuel, no versículo 18, fala assim,
2,18. 1 Samuel 2,18. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. Agora Samuel já menino, mas já está ministrando perante o Senhor. Vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe, a Ana, fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli, o sacerdote, abençoava Eucana e Ana, que era sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Olha o que aconteceu. Ela fez um voto com o Senhor. Senhor, eu vou levar o menino. E ela levou. E esse menino ficou lá, esse menino crescia, esse menino ministrava. E Deus, aqui fala assim, que o profeta, ali, o sacerdote, orava, toda vez que eles iam lá, o sacerdote falava assim, ó, eu estou orando pelo voto que você fez. O menino está aqui, ó, o voto está comigo. Eu estou orando para Deus abençoar esse voto. Porque você cumpriu o voto. E quando eu cumpri o voto, ela poderia ter ficado somente na casa dela com um menino chamado Samuel. Que você não ia nem saber nessa noite que tinha esse menino. Porque ele não ia se tornar o que Deus queria que ele se tornasse. Que Samuel, ele se tornou profeta, sacerdote e juiz. Olha que coisa. Sacerdote, profeta e juiz. Deus tinha muito mais coisas para Samuel. Deus tinha muito mais bênçãos para Samuel. Só que a Ana poderia ter esterilizado a vida de Samuel. Ela poderia ter parado Samuel ali na casa dela, ter dado ouvidos a quem ela não deveria ter ouvidos, ter dado ouvido ao coração dela, fica com o menino. E ela falou, eu vou ficar com o menino, e ter ficado somente com o menino. Mas não, ela cumpriu o voto. Deus devolveu para ela o menino sacerdote, profeta e juiz. E aqui fala também que o Senhor deu para ela 3 filhos e 2 filhas. Olha que bênção, irmãos. Ela só queria um filho. Fala para o seu irmão assim, ó, se você só quer uma portinha, Deus tem uma porteira para você. Às vezes nós, né? E nós podemos fechar a porteira. Sabia disso? Que nós podemos fechar a porteira? Que o inimigo pode fazer com que eu feche a porteira da minha vida? Que eu continue, agora essa portinha é minha. É minha. Deus fala, mas eu não quero essa portinha, eu quero te dar uma porteira. Você imagina ele falando para Ana, não escuta ninguém, Ana, eu não quero o Samuel, eu quero te dar mais 5 filhos, eu quero te devolver um sacerdote, eu quero te devolver um juiz, eu quero te devolver um profeta, eu quero devolver um grande homem, que um dia, lá na igreja Batista Divina Restauração, vão falar dele no Dia das Mães, é isso que eu quero. Então, nós temos que entender isso. Ana, ela fez um voto. E Ana, ela cumpriu o voto. E ela colheu todos os frutos do voto que ela cumpriu. E Deus, Ele quer fazer isso comigo. Deus, Ele quer fazer isso com nós. Ele quer que nós venhamos colher os frutos dos votos que nós fazemos. E muitas vezes nós podemos ficar com a nossa vida parada. Às vezes nós fazemos um voto, nossa, Senhor, esse ano eu vou fazer a obra do Senhor. Esse ano eu vou trabalhar para o Senhor. Esse ano eu vou fazer isso. Esse ano eu vou fazer aquilo. Agora eu vou fazer. E Deus fala, mas cadê? Você fez um voto e nada. E a vida fica amarrada. Mas quando eu cumpro aquele voto que eu faço com o Senhor, automaticamente Deus abençoa a minha vida. Porque Deus, Ele não quer nada nosso, irmãos. Deus, Ele quer simplesmente nos abençoar. E Deus abençoou a vida de Ana tremendamente, irmãos. Porque ela entendeu. E aquela mulher estéril, ela se tornou uma mulher mãe de 6 filhos. E de um que está na Bíblia aqui, ó. Os outros não estão falando aqui.
Mas do voto está aqui, ó. Imagina, está aqui o Samuel, um homem usado por Deus, um tremendo de um profeta, um tremendo de um juiz, um tremendo sacerdote. Por quê? Porque Ana, ela não deu ouvidos para quem ela não deveria dar. Ela simplesmente não deu ouvidos para o coração dela. Ela falou: eu vou levar esse menino. Se eu fiz um voto, eu vou cumprir. Seja mais doído que seja, por mais que pese, pode ter certeza disso, irmãos. Deus vai honrar, porque Deus, Ele honra. Então nessa noite, eu quero deixar isso para nós. Que eu não sei se existe alguma área da sua vida que esteja estéril, seja na área profissional, na área sentimental, na área espiritual. Deus é poderoso para fazer gerar nessa área que está estéril, seja ela qual for. Deus é poderoso para fazer gerar. E muitas vezes essa área pode trazer uma frustração e trazer em nossas vidas tristeza, trazer em nossas vidas angústias. E muitas vezes o que vai acontecer? Vamos tentar suprir em outros lugares, em outras situações. Mas eu quero falar para você, Deus, Ele é poderoso para mudar a tua história hoje, para mudar a minha história hoje. Às vezes nós queremos suprir de uma outra maneira. E Deus fala: eu supro para você, eu transformo para você. Então nessa noite, nós estamos aqui. E se você já fez algum voto ao Senhor e deixou de cumprir, a Bíblia fala assim, que nós temos que nos arrepender e voltarmos e fazermos aquilo que nós votamos ao Senhor. Se você quer fazer algum voto ao Senhor, que você faça um voto com consciência, sabendo que o voto que você fizer, se você cumprir esse voto, Deus vai te abençoar, além e aquém daquilo que você espera. Porque Deus é aquele que muda histórias, irmãos. Deus é aquele que abre portas. Deus é aquele que transforma vidas. E com certeza, quando nós entendermos isso, nós vamos colher todos os frutos daquilo que nós votarmos em nome de Jesus. Amém? E eu quero orar nessa noite. Se tem, como eu falei, algo que você vê que está estéril, fala: eu quero mudar essa situação. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Se você tem algo que te angustia na sua vida, que te entristece na sua vida, nós vamos orar. Se você tem tentado suprir algo na sua vida em outros lugares, em outras situações, eu quero falar para você, nós vamos orar. E você vai buscar o suprimento no lugar certo, da maneira certa e do jeito certo. E se você quer fazer algum voto com o Senhor, faça. Faça um voto com o Senhor. Mas quando você fizer o voto com o Senhor, cumpra esse voto, que você vai ver o que Deus vai fazer. Deus, Ele vai te abençoar e cuidar da tua vida em nome de Jesus. Então, se você quer orar junto comigo, vamos nos colocar em pé, você que quer. Fala: eu quero acabar com isso que é estéril na minha vida de uma vez por todas. Eu quero tirar essa tristeza de mim. Eu quero buscar o suprimento em Deus. Eu quero reafirmar um voto que eu fiz com o Senhor. Ou eu quero fazer um voto com o Senhor nessa noite. Então, entrega nas mãos do Senhor agora o que você quer, o que você precisa. Porque Deus, Ele está aqui. O Espírito Santo, Ele está aqui. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar nessa noite. E quero agora entregar, ó Pai, em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que está aqui, ó Pai. Senhor Deus, a vida de Ana era uma vida estéril, ó Pai. A vida de Ana, Deus, era uma vida cheia de frustração, ó Pai. Ana vivia angustiada, vivia triste, ó Pai. Mas um dia, Deus Pai Todo-Poderoso, ela teve um encontro com o Senhor, ó Pai. Ela fez um voto com o Senhor e a vida dela foi transformada e a vida dela foi mudada, Pai. Por isso, eu peço a Ti nessa noite, que o Senhor venha tocar, ó Pai, em cada vida que está aqui, ó Pai. O Senhor venha tocar em cada coração que está aqui, em cada pessoa que se colocou em pé, ó Pai. Que elas possam nessa noite, ó Pai Todo-Poderoso, se alguém aqui fez algum voto com o Senhor e acabou se esquecendo desse voto,
Fala com o Senhor agora no teu lugar, fala: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu quero agora rever essa situação, rever isso que aconteceu. Eu fiz um voto e não cumpri, não estou cumprindo, ó Pai. Algo fez com que eu parasse, Pai, de fazer com que esse voto fosse à frente. Entrega nas mãos do Senhor agora. Se arrependa e peça para Ele, fala: Senhor, me ajuda, que eu possa continuar, ó Pai, podendo fazer aquilo que eu tinha votado ao Senhor e que eu venha colher os frutos, e você vai colher os frutos do teu voto em nome do Senhor Jesus. Se você tem buscado suprir alguma necessidade em outras áreas, entrega na mão do Senhor, fala: Senhor, que eu venha buscar, ó Pai, suprir as minhas necessidades no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Entrega nas mãos do Senhor e fala com Ele. Se você entrou aqui nessa noite e tem algo no teu coração que traz angústia, traz tristeza, que nessa noite você fale com o Senhor e peça para Ele, fala: Senhor, que eu saia daqui, ó Pai, sem essa tristeza no coração, sem essa angústia no coração. Senhor Deus, que toda área que possa estar estéril na minha vida, Pai, que o Senhor me ajude. Então faça um voto com o Senhor: Senhor, tira essa esterilidade de mim. Senhor Deus, me ajuda na minha vida profissional, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual. E tudo isso venha a ser feito para a honra, para a glória, para louvor do santo e glorioso e poderoso nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e que aquilo que está estéril nesse momento venha frutificar, venha ser uma fonte que jorre bênçãos e bênçãos sobre a sua vida no lugar da esterilidade, em nome do Senhor Jesus. É o que eu oro e abençoo a cada um para a honra, para a glória e para louvor do teu